amigos, vamos rogando a Deus que nos ampare, a todos nós, para o nosso estudo de hoje. Cada fase da vida é uma oportunidade ao espírito reencarnado para o seu desenvolvimento, a sua evolução, uma dádiva específica em cada fase. É a infância, é a juventude, a idade adulta e a maturidade. Como não é possível falar amplamente sobre todas as fases, porque levaria um tempo muito grande, nós vamos centralizar os nossos comentários de hoje na fase da maturidade, que atinge muitas pessoas aqui presentes agora e atingirá mais tarde os jovens aqui presentes. A infância até os 7 anos. A gente fala do espírito reencarnado, parece que quando a criança vem à luz, parece que ali concluiu a reencarnação, que não está longe disso. A reencarnação acaba aos 7 anos de idade, porque depende do desenvolvimento dos órgãos. Aí vem a pré-adolescência até os 14. Os 14 é aquele jovem imberbe que pensa que sabe tudo, né? E até os 21 anos de idade, quando acaba a mocidade, a juventude, e começa a idade adulta. A idade adulta é a grande fase da reencarnação. Ela vai dos 21 aos 63 anos. Eu estou colocando esses tempos só para o nosso estudo de hoje. E dos 63 aos 84, vai a nossa fase da maturidade. Alguns só por maldade chamam de velhice, né? Esse povo é cruel, né? Puxa. É o idoso, é a maturidade, é tantas palavras bonitas, né? Para chamar de velhice, machuca mais, né? E depois dos 84, é uma situação parecida com a infância. Alguém cobra do espírito do 0 aos 7 alguma coisa? Não, porque os órgãos não estão desenvolvidos e o espírito tem uma certa limitação na sua manifestação no terrestre. Depois dos 84 é a mesma coisa, só que é o plano de fuga. Então, nós delimitamos dos 63 aos 84 a maturidade, a idade senil, a idade profecta. Puxa, tem aí todo um dicionário de expressões mais agradáveis do que velhice, né? Porque o que é uma coisa velha? É uma coisa que não serve mais, né? Ah, eu vou dar essa roupa porque ela já está velha, né? Então a gente precisa ter cuidado com as expressões, porque as pessoas são sensíveis. Quando a gente adquire um certo entendimento espiritual, nós rimos dessas coisas. E é isso que nós pretendemos fazer hoje, o nosso comentário. Meus amigos, as fases da vida, elas são obras de Deus. Não é à toa. Infância, juventude, idade adulta, senectude, não é à toa. E o que é que nós temos que fazer? Estudarmos para tirarmos o melhor proveito de cada fase. Há quem chame a idade madura de a melhor idade. Isso é uma forma de ser delicado, ser gentil, fazer o idoso sentir a melhor idade, né? Então nós precisamos ter interpretações espirituais
para aproveitarmos essas fases com sabedoria. Antes desses comentários sobre essas fases, eu gostaria de comentar, porque vai facilitar o nosso entendimento, uma reportagem que eu assisti de um país do centro da África, um país relativamente pequeno, que é dividido em fazendas, mas não grandes. Aqui no Brasil nós temos fazendas imensas, lá não. São digamos assim, se não há abuso do vernáculo, são umas fazendolas, ou um sítio grande, também serve. E ali há um proprietário reconhecido pelo governo daquele país, e naquela gleba de terra vivem pessoas que ele sustenta com uma produção medíocre. É uma situação lamentável. O país, o solo tem tudo, só que eles não têm tecnologia. E um belo dia o governo qualificou lá uma jovem africana, muito idealista. Ela fez os cursos básicos, depois foi estudar medicina nos Estados Unidos. Voltou de lá, laureada como médica, e começou a trabalhar, fazer um trabalho junto ao governo daquele país, para cuidar da saúde daqueles africanos daquele país. Mas depois de um esforço muito grande, ela ficou assim, puxa vida, eu estou aqui corrigindo efeitos, quando as causas são outras. Aquele país tinha zero saneamento básico. As casas, até do fazendeiro, era um barracão coberto de palha. Então aqueles homens, muitos andavam descalços. Então as contaminações eram incríveis. Então ela voltou ao governo e disse, olha, eu estou tentando, mas por esse caminho não vai dar certo. E ela propôs ir aos Estados Unidos de novo estudar agronomia, que era o problema do país. Formou-se, voltou como agrônoma e começou a examinar as culturas. O que acontecia? Eles tinham uma cultura secular, talvez milenar. Então as plantas, ela mostrou fotografias. Por exemplo, um cacho de banana era mirrado, cheio de manchas. Como cuidar daquilo? Então era necessário melhorar a agricultura para que, surgindo os meios e a cultura, se corrigisse a vida do país. E assim foi feito. Ela conseguiu com ONGs todo um arsenal de laboratório e começou a pesquisar quem eram os elementos agressores do meio ambiente. E começou a detectar quais as bactérias, quais os fungos, a catalogar tudo aquilo. Acontece que é muito difícil mudar uma cultura, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Na história desta brilhante mulher que mudou a vida desse país no centro da África. Ela então fez uma pesquisa e conseguiu um fazendeiro que já estava assim desanimado com os maus resultados das suas lavouras. Então ela fez uma pesquisa, detectou onde estavam os agressores do ambiente, ela conseguiu sementes resistentes àquelas pragas, e o que não conseguiu, ela conseguiu alguns elementos profiláticos naturais com ONGs internacionais, e resultado que aquela fazenda, em 2 anos, aí ela mostra a fotografia de um cacho de banana antigo e um novo. Eram umas bananas bonitas, amarelinhas, assim, sem nenhuma mancha, enormes. E aí, resultado daquela fazenda, começou a
não só alimentar adequadamente a sua população, como exportar o triplo do que produzia antes. E aí entrou dinheiro. E aí ela impôs o seu braço forte. Agora o senhor vai acabar com esses barracos, fazer casas de alvenaria com telhado, pavimentação, saneamento básico, motor elétrico, enfim. Começou a sobrar dinheiro. E os outros fazendeiros, ao verem aquilo, correram atrás. E no momento que estamos aqui contando a história, vai a todo vapor nesse país essa transformação. Isso é muito importante para o estudo das fases da vida. Vejam só, amigos, nos cabe a nós examinarmos por que de cada período desse da nossa vida. Para não esticarmos muito o assunto, infância e juventude é um período de preparação. O espírito encarnado se prepara. Para quê? Para a idade adulta. Então é preparação, ação, construção, produção na idade adulta, e depois dos 63 anos, e como é que a gente sabe que começou isso, a idade madura? É que a gente chega, olha-se no espelho, ele trinca, cai em pedacinhos, né? Então, cheguei à idade madura, que é a idade da reflexão, a idade da razão. Há muitos nomes, muitos apelidos. Então, o espírito reencarnado, ele tem na maturidade, na idade adulta, ele realiza. É uma ação realizadora. Na maturidade, ele agora vai fazer um exame de tudo que ele fez durante a vida. Meus amigos, eu duvido que aqui tenha alguém com mais de 63 anos e vai dizer assim, não, eu na minha idade adulta eu acertei dos 21 aos 63, duvido. Quantas vezes a gente fica, puxa vida, mas aquela situação lá que eu deveria ter feito, não fiz, foi um prejuízo tremendo. E a situação B, aquela B de besteira que eu fiz, e que pago a conta até hoje, quem não passou por isso? Então é uma idade da reflexão. E a vida, para ajudar o espírito encarnado nesse processo, ela vai afrouxando certos laços do espírito com o corpo. Uma linguagem popular, puxa algumas tomadinhas. E aí nós começamos a ter aqueles comprometimentos na audição, na visão, no olfato, no paladar, nos músculos, e por que não dizer na aparência. E aí nós vamos ficando para baixo, deprimidos. Mas, meus amigos, como dissemos no começo, as fases da vida são obra de Deus. E tudo o que Deus faz é para o nosso bem, para o nosso propósito. Então a idade madura não é um erro, não é um caos, não é uma tragédia. Ela cumpre uma finalidade preciosíssima para o nosso espírito. Por que razão? Porque nessa análise nós vamos enriquecendo a nossa alma. E nós armazenamos no nosso inconsciente, na nossa memória espiritual, nos refolhos do nosso espírito, toda essa experimentação vivenciada. E isso levamos para a pátria eterna, para subsidiar a encarnação seguinte. Então, puxa vida, como Deus é sábio. Então, especialmente os nossos trágicos erros, daquele período dos 21 aos 63, aquilo nós armazenamos forte, porque nós sofremos de amnésia
para com os favores recebidos, mas temos uma memória fértil para com as ingratidões. Nós não conseguimos esquecer as tragédias que vivemos durante a vida. E elas nos machucam, às vezes, até os últimos instantes da encarnação. Por que nós contamos essa história da África? Porque, vejam só, amigos, há estudiosos da vida espiritual que usam uma expressão muito interessante, que nós adotamos também, é chamada a roda das encarnações. Se nós deixarmos, deixa correr frouxo para ver como é que fica. Era como acontecia com aqueles fazendeiros africanos que tinham uma cultura multissecular, talvez multimilenar, com resultados péssimos. Quem é a doutrina espírita nessa história da África? É aquela mulher formidável, uma criatura que só conhecemos na televisão e aprendemos a admirar. O pulso daquela mulher, que foi à América fazer 2 cursos diversos. Uma coisa é estudar medicina, outra é estudar agronomia. Mas aquele povo precisava de um agrônomo, naquele momento precisava de um agrônomo, não do médico. O médico veio depois do saneamento básico, depois que aqueles irmãozinhos nossos aprenderam a tomar banho diariamente, com casas com sanitário, com chuveiro, com caixa d'água. Era preciso mudar aquilo. Que mulher extraordinária! Não conhecemos, mas passamos a admirar uma criatura tão formidável. E assim também, meus amigos, somos nós, com a nossa idade provecta, com a nossa maturidade. Não há coisa que mais assuste o cidadão terreno que seja a velhice. Todo mundo foge da velhice. Nossa, é tanto recurso. Vocês já viram a penteadeira de uma dama fina? Ali tem um verdadeiro laboratório, uma verdadeira ciência de prorrogar tudo que for possível. São cremes para a pele, não sei o que para o cabelo, né? Sem falar das cirurgias estéticas que vai ao infinito. Não somos contra tudo isso. Não é o efeito, nós temos que chegar nas causas. A nossa idade, a nossa maturidade, ela precisa ser encarada dentro daqueles princípios que a natureza nos deu. Então, quando a natureza puxa certas tomadinhas e faz com que a gente ouça menos, enxergue menos, tenha menos paladar, menos olfato, menos músculo, menos disposição física, é para que nós recolhamos as nossas atividades para migrarmos da ação para a observação, examinarmos o que fizemos. Deus não está nos punindo. Eu vou lhe dar uma velhice como punição. Não é verdade. Deus não faria isso. A nossa idade, a nossa maturidade é uma das oportunidades que nós recebemos de Deus. Então vejam, amigos, nós precisamos nos conscientizar de que quem envelhece é só o corpo material. Na vida espiritual é exatamente o inverso. Nas zonas espirituais, nós vemos espíritos imaturos, digamos assim, jovens de espírito, aqueles que entraram nas rodas das encarnações e não se interessaram por requintar a sua alma para voos maiores no seu progresso espiritual. Então nós olhamos esses espíritos, muitos deles apresentam deformações,
aspectos dolorosos, assustadores mesmo. Já os espíritos mais adiantados, eles apresentam uma beleza que nos impressiona. É exatamente o inverso. Nós começamos na pureza da infância, na beleza da infância. Por que razão? Para que o espírito não tenha do que se queixar. Ele, aquele sujeitinho complicado, ao voltar à vida terrestre, ele passa pela pureza infantil. Se ele corrompe depois, é por conta própria. E Deus é tão magnífico que ainda coloca do seu lado um anjo, que é a mãe. Aquele ser, para nós, filhos, sempre angelical, que nos recebe do mundo espiritual e cuida de nós, talvez uma vida inteira, amparando o nosso progresso espiritual. É um anjo celeste, a mãe. Então, meus amigos, nessa fase da idade provecta, da maturidade, o primeiro ganho é a nossa recapitulação de tudo que fizemos para uma avaliação e armazenamento na nossa memória espiritual. Esse é o primeiro ganho. Tem um segundo. Ao vermos o corpo se degradar com a idade, que não tem jeito, isso é lei natural. Você pode, através de muitos artifícios, retardar, mas não impedir a senectude e menos ainda a desencarnação. Não inventaram nada que impeça a nossa desencarnação. Então, ao ver essa situação, nós já não nos aferramos tanto ao corpo material. Meus amigos, como Deus é bom. Sabe por que a gente, na idade avançada, ouve menos, enxerga menos, tem menos olfato, menos paladar, menos gosto, menos disposição, menos tudo? Talvez mais dinheiro, que eu sei que é o caso dos amigos, né? Mas o resto é tudo menos. É para que nós nos transfiramos para a pátria espiritual suavemente. Deus permite que nós vamos morrendo aos poucos, devagar, por bondade. Porque, meus amigos, deixar esse mundo desencarnar no auge das forças físicas, o problema é muito grave. É o que nós vemos com os suicidas, que deixam a vida terrestre no vigor das forças físicas. E, meus amigos, o nosso vocabulário é muito modesto, medíocre mesmo, para comentarmos o que acontece com os suicidas. Já fizemos palestra completa aqui a respeito do suicídio, que está à disposição dos amigos. São quadros inenarráveis, dantescos. Então é preferível deixarmos a terra suavemente. Deixa eu ir mais longe. Examinando toda uma existência, nós desenvolvemos uma maturidade. E essa maturidade nos permite, esse conhecimento sábio, nos permite socorrer os menos sábios. Vejam só, amigos, provavelmente você não teria cometido erros no passado da sua vida de ação, na idade adulta, se alguém com a sua maturidade de hoje tivesse lhe dado uma advertência, um conselho, um bom conselho. Então aquele erro que você cometeu lá atrás, não teria cometido. Quantos crimes deixariam de existir se as pessoas perturbadas, desajustadas, consultassem os mais velhos, ouvissem os mais velhos? Não é que todos os mais velhos tenham a sapiência da idade madura, mas no mínimo estão mais amadurecidos. E
quando nós entregamos a Deus os nossos esforços com a nossa maturidade, nós conquistamos méritos no mundo espiritual. É ação e reação. Como dizia Francisco de Assis, é dando o que recebemos. Se nós ajudamos os imaturos, os perturbados, aqueles que precisam de orientação, haveremos de lá na frente, aquele momento em que você iria dar um passo arriscado, há de surgir uma alma boa. Ô, meu amigo, não é por aí. Você mesmo, e cai a ficha, acho que você tem razão. Quantos crimes, meus amigos, teriam sido evitados se pessoas com a sua maturidade tivessem colocado à disposição dos desajustados o seu conhecimento, a sua experiência? Então conquistamos méritos. Voltando a Francisco de Assis, damos o nosso esforço, o nosso carinho, a nossa colaboração para receber lá na frente. Sabe Deus aqui em encarnação, porque é a justiça. Aquele que socorre o desajustado será socorrido mais tarde. Deus não se atrasa nem se adianta. No momento preciso, quantas vezes tivemos um bom conselho quando estávamos à porta de graves erros? A nossa máquina orgânica vai se exaurindo, se depreciando e vai levando os nossos dias para a borda do sepulcro. Meus amigos, com a maturidade, nós recebemos a desencarnação com um sorriso, com felicidade. Há quem diga que o espírita é o milionário da felicidade, e é mesmo, meus amigos. Nós aprendermos o sublime valor de cada fase da vida, só o espírita, porque as outras filosofias fecham as portas com uma série de fantasias pseudo-religiosas que não franqueiam ao seu aprendiz os estudos da vida espiritual. A nossa máquina orgânica entra num estágio de decomposição nessa quadra da existência que é a maturidade, e é muito lógico que nós devamos ter cuidados. Para quê? Porque esse vaso orgânico é uma preciosidade, é uma máquina extraordinária. Eu quero crer que vão passar milênios até o dia em que alguém liste todas as maravilhas de um corpo humano, porque há ainda muitos segredos em ciências. Há mais perguntas que respostas para definir o nosso corpo físico, meus amigos. Então é justo que o ancião, o senecto, busque a medicina geriátrica. Ela tem assim um manancial enorme de orientações sábias para nós levarmos a nossa máquina física com alguma qualidade de vida o mais longe possível. Rejeitar a geriatria do idoso é um erro grave. O geriatra não é alguém que está querendo se divertir às custas dos nossos ridículos da idade. Ele é aquele ombro amigo que nós podemos chegar ali e desfiar um rosário de queixas, porque geralmente o idoso não tem uma queixa, no mínimo tem muitas queixas para apresentar ao seu médico. Então é justo. Abraços ou para e passo ao socorro da ciência humana
a ajuda dos amigos espirituais. Esses são muito mais efetivos. Os médicos cuidam dos nossos ossos, da nossa osteoporose, da nossa miopia, da nossa audição prejudicada, dos nossos músculos, da nossa pele e alguns bondosos até dos nossos cabelos. Existem uns creminhos aí, uns Grecin 2000, para o cabelo ficar parecendo jovem. Mas os espíritos amigos veem em nosso socorro com mais objetividade. Eles nos aconselham: ore muito, agradeça a Deus do fundo do seu coração tudo que você recebe. Não faça do coração uma lixeira para guardar ressentimentos. Viva com alegria, com espontaneidade. E acima de tudo, lembre-se que, como os músculos, o cérebro precisa de atividade para não morrer. E aí esses amigos nos lembram os bons livros espíritas. Meus amigos, você pergunta: você já leu Paulo Estevão, a obra-prima de Chico Xavier? Ah, já li. Isso faz uns 20 anos atrás, meu amigo. Se você lê hoje, é outro livro. Há livros que nós gostamos muito, vamos dizer, 15 a 20 títulos, que às vezes estão guardados na nossa biblioteca lá, pegando poeira. Quando esses livros são confortadores, transformam a nossa alma. Eu duvido que alguém leia Paulo Estevão e não seja uma outra pessoa. Quando virar a última página e que você absorver toda aquela mensagem, a história de Paulo de Tarso, que é uma história extraordinária, mexe com o nosso, transforma a nossa alma. Ler os livros de André Luiz, que gostosura! Quando você terminar o último livro, pega o Nosso Lar de novo. Que gostosura ler, viajar pelo mundo espiritual com André Luiz. Meus amigos, não creia no mito do que o idoso é um imprestável. Não é verdade. Nós temos muito para dar, nós idosos. Aqui estamos, conversando sobre as belezas espirituais, graças aos nossos cabelos brancos, um pouquinho de ajuda desse cavalheiro que está aqui ao meu lado, nos passando algumas informações, refrescando a nossa memória. Quando você se olhar no espelho e achar que chegou à idade madura, não é um sinal para você sair de campo. Agora eu não sirvo para mais nada. Esse azedume do idoso não se justifica. Ele não sabe aproveitar este momento precioso da sua existência, que é a revisão de tudo que fez para armazenar sabedoria para a próxima encarnação. E é por isso que o espírito humano nunca retroage, nunca retrograda. O espírito humano evolui sempre por causa das reencarnações, que são repetições de experiências cada vez mais bem-sucedidas, mais bem aproveitadas. Então, meus amigos, o queixume sistemático não é recomendável para o idoso. O negativismo, o pessimismo, guardar as mãos no bolso. Meus amigos, nós idosos temos muito para dar. Arregacemos mão aos que sofrem, aos desorientados de todos os matizes. E um detalhe, só Deus sabe o limite da nossa impossibilidade física. E não nos iludamos. O Cristo espera por nós. Os sofredores do mundo aguardam uma palavra de incentivo. Certamente um bom conselho evita um suicídio adiante.
evita um mau exemplo mais à frente. E Jesus conta com a nossa colaboração. E que Ele nos abençoe, nos guarde nessa noite. Muito obrigado.